Registradores do Brasil, mais de 40 mil registros de paternidade socioafetiva foram reconhecidos no país. Mas você sabe o que significa esse termo? Patriota Júnior está de volta. Então, Patriota, o que seria a paternidade socioafetiva? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Tem aumentado nesse número a procura pela paternidade socioafetiva e existem algumas regulamentações com relação a esse assunto. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com o doutor Alexandre Galindo, que é advogado. Doutor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade, para a gente entender o que é essa paternidade socioafetiva. Bom dia aos ouvintes e aos telespectadores da Rádio Cidade, Renata, Mário Flávio, que está aí no estúdio. Bem, existem algumas diferenças em questão de requisitos, tá? A sociedade, o reconhecimento da paternidade, inclusive também da maternidade socioafetiva, extrajudicial, ela acontece no cartório, tá? E com alguns requisitos diferentes, por exemplo, a idade mínima de 12 anos dessa criança para que ela possa ser, o procedimento possa ser feito extrajudicialmente. Em relação ao judicial, não. Ele pode ser em qualquer idade, claro, comprovado essa relação afetiva entre quem está adotando e o adotante. É um vínculo entre pai e filho que não possuem ligação biológica, né? Exatamente. Inclusive, quando você vai verificar o histórico da legislação em torno do reconhecimento da paternidade socioafetiva, a gente vê que isso foi construído ao tempo e se iniciou com jurisprudência, com doutrina. Posteriormente, o CNJ passou a regulamentar, né? Inclusive não existe no Código Civil ainda uma regulamentação desse reconhecimento, mas sim é uma resolução do CNJ que atualmente norteia esse reconhecimento extrajudicial, tá? Então, mas claro, tem que existir, e aí a própria doutrina, a jurisprudência, ela indica um lapso mínimo aí dessa relação de 180 dias, mas que essa relação ela pode ser demonstrada e construída em outros lapsos temporais, né? Particularmente, eu acho que esse critério de 180 dias ele é um critério muito rígido. Às vezes a gente consegue fazer uma relação, um vínculo real com menos tempo. E claro que não só o reconhecimento da paternidade ou maternidade extrajudicial ou judicial, ele tem consequências, desdobramentos na vida jurídica de ambos, de quem está adotando e de quem foi adotado. Para quem tem interesse, como é que funciona o procedimento, doutor? Bem, se for procedimento judicial, você vai precisar procurar um advogado, e esse advogado vai impetrar uma ação judicial junto à justiça, tá certo? Se for o procedimento extrajudicial, é necessário que você procure o cartório, e no cartório você vai fazer trazer os mesmos documentos, as mesmas provas e os mesmos indícios daquela relação socioafetiva para que isso seja reconhecido. E lembrando que esse reconhecimento ele traz direitos e deveres, tá certo? Os direitos patrimoniais, o direito de sucessão, eles vêm junto com essa adoção socioafetiva. Inclusive, os deveres também, dever de poder de família, o dever de cuidado, todos esses deveres e direitos, eles vêm juntos com o reconhecimento da paternidade. Existe algum tipo de hierarquia entre os pais biológicos e os pais socioafetivos? Como é que funciona essa questão? O único detalhe é que se for entre 12 e 18 anos a idade do adolescente, que vai ser menos de 18, né, adolescente ainda, que vai ser adotado, é necessária a anuência dos pais biológicos, se eles forem conhecidos, tá certo? Mas não há nenhum tipo de hierarquia entre os pais biológicos e os pais que fazem o reconhecimento socioafetivo. O reconhecimento de paternidade, né, doutor, seja biológico ou socioafetivo, claro, é importantíssimo para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos filhos, né? Claro, inclusive, quando a gente vai verificar a questão doutrinária, né, ele traz isso como um ponto da Constituição
o ponto de direito da humanidade que a própria Constituição traz. Então, com certeza, o reconhecimento ela influencia em aspectos sociais, em aspectos psicológicos que ajudam no desenvolvimento daquele menor que foi reconhecido. Direitos essenciais como moradia, lazer, educação, a condição de herdeiro também, né? Tem que ser garantidos. Justamente, como eu disse anteriormente, todos esses direitos que norteiam a paternidade biológica ou a maternidade biológica, eles também vão, não existe diferenciação, eles também vão estar a partir do momento que o reconhecimento da paternidade for extrajudicial, ele foi efetivado. Perfeito, obrigado pelas informações, doutor Alexandre Galindo, advogado aqui, tirando as dúvidas para a gente sobre essa questão, né, da paternidade socioafetiva, que tem sido muito procurada, tem os cartórios, né, tem registrado aumento aí de sangue ou não, o amor, claro, né, deve imperar, né, Renata? Eu volto contigo. Você disse tudo agora, patriota. O sangue é o de menos, o que importa é a relação e o afeto. Obrigada, patriota, um abraço, né, pro Super Alexandre.